Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, alegria estarmos juntos, não é? E agora estamos nessa parte da missa, que é a leitura da Bíblia. Temos aí as leituras, são 3 leituras, mais o Salmo, portanto 4 leituras que são nos propostas hoje. E nós vamos conversar um pouquinho sobre essas leituras. A primeira leitura, eu vou começar com a primeira, é da história do povo. Quando o povo saiu do Egito, ficou caminhando pelo deserto 40 anos. Você imagine, 40 anos, todo aquele povo andando pelo deserto, aquele calor, a noite e o frio, sem água, sem comida. Como devia de ser muito complicado, muito complicado. E houve momentos em que o povo perdeu a paciência. Nós temos aqui um desses momentos. Estão lá no deserto, o pessoal não encontra água, está faltando comida. Aí o pessoal se revolta contra Moisés e Arão. E começa a dizer, olha, no Egito, nós tínhamos comida à vontade, nós éramos escravos, mas tínhamos o que comer. Aqui, você trouxe a gente para morrer de fome e de sede. E então, tinha até, nos outros trechos da Bíblia, fala que eles queriam voltar para trás, voltar para o Egito, ser escravo de novo. E Moisés ficou muito preocupado. Onde que arrumar pão para dar para aquele pessoal comer? E Deus então vai dizer, Moisés, calma aí, eu vou providenciar o pão e também o que eles querem comer. E de fato, quando chegou o entardecer, caiu sobre o acampamento, eles moravam em barracas, né? Aquele monte de codornizes, né? E eles tiveram então aí, cozinharam, assaram, sei lá o que fizeram, comeram carne à vontade. E de manhã cedo, quando acordaram, eles viram um fenômeno diferente. Em volta das tendas, daquelas barracas, havia assim como uma geada. Mas não era geada, que no deserto não gia, né? Então, aquelas coisas, e eles foram recolhendo, eram pequenas sementes, diz a Bíblia, como semente de coentro. E eles perguntam, mas o que é isso? O que é isto? E no hebraico é maná. Então, quando falam maná, é uma pergunta que eles fizeram, o que é isto? E aí então Moisés falou, é o pão que desceu do céu, que Deus está dando para vocês. Então eles pegavam, toda manhã tinha isso em volta dos acampamentos. Eles pegavam o suficiente para a família e amassavam, né, ralavam tudo isso e faziam pão, faziam bolo, faziam todas essas coisas. E com esse alimento, eles caminharam 40 anos e chegaram à terra prometida. Foi o alimento deles para chegar à terra prometida. E quando entraram na terra prometida, aí então o maná deixou de cair do céu. O pão do céu, como diz, isto é o pão que o Senhor vos deu como alimentos. O salmo que nós ouvimos aqui, muito bem cantado, por sinal, Salmo 78, 77, lembra isso. Então, o que vai dizendo o salmo? Que os pais foram transmitindo para os filhos essas histórias, essa história do maná, por exemplo. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos e transmitiram para nossos pais, não haveremos de ocultar a nossos filhos. Então, eles iam contando, de geração em geração, foram contando o que tinha acontecido. E o que tinha acontecido? Ordenou as nuvens lá do céu e as comportas das alturas fez abrir. Fez chover-lhes o maná e alimentou-os, e lhes deu para comer o pão do céu. Então eles foram contando, olha o que aconteceu, né? Com Deus veio um encontro do povo lá, dando aquela comida no deserto, e chegaram até a terra prometida. Agora vocês vejam o trecho do Evangelho que eu li para vocês. Nós estamos lendo desde domingo passado o capítulo 6 do Evangelho de João. Vocês vão dizer para mim, mas esse ano nós não estamos com o Evangelho de Marcos? Estamos e vamos continuar. Mas tiramos 3 domingos para meditar, para conversar, para nos enfronharmos, vamos dizer, nesse capítulo 6, porque é um capítulo muito importante. Vocês lembram, domingo passado, Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão de mais de 5.000 homens, né? E o pessoal queria fazer Jesus rei.
porque então iam ter comida, não ia faltar nada, né? Não precisava nem trabalhar. Jesus fugiu, foi com os discípulos de barco para Cafarnaum, a cidade dele. O povo, quando viu que Jesus não estava lá, nem os discípulos de Jesus, o povo pegou os barcos e foi todo mundo para Cafarnaum. Quando chegaram em Cafarnaum, encontraram Jesus, né? E aí começaram a questionar Jesus, né? Rabi, quando chegaste aqui, quer dizer, mestre, Rabi é mestre, né? Quando chegaste aqui, e aí então Jesus vai começar a questionar o que eles queriam. Eles queriam o pão que comeram, mas não viam que aquilo era sinal. Você lembra, domingo passado nós falamos sobre isso, era um sinal. São João mesmo usa essa palavra, sinal. Que sinal que era esse? Então eles ficaram no sinal, não foram onde o sinal indicava. E aí Jesus começa a dizer, né, que em verdade vos digo, estáis me procurando não porque me vistes os sinais, porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Então Jesus se lamenta com eles. E Jesus vai dizer, é o filho, esforçai-vos não pelo alimento que se perde. Se come, depois você precisa comer de novo. Agora Jesus traz um alimento que você come e não precisa comer de novo, né? Então, eles vão perguntar mais, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus vai dizer, vocês têm de acreditar naquele que Deus enviou, que era Ele, Jesus. Vocês têm de acreditar nele. E o povo não acreditava. E aí então, veja só a reação. É uma coisa estranha. Que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Puxa vida, Jesus tinha feito aquele sinal grande, 5 pães alimentou 5.000 pessoas, e sobraram 12 cestos de pão, e ainda queriam um sinal. E então eles falam, nossos pais, aí, por que que o primeiro trecho é colocado? Porque eles disseram para Jesus, nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura, pão do céu deu-lhes a comer. Então eles vão lembrar esse fato do maná que caía no deserto e fez eles chegarem até a terra prometida. E Jesus vai dizer então, o verdadeiro pão do céu é Ele. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus é o pão do céu. Jesus que vem trazer para nós as respostas para nós. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. O que Jesus quer dizer? Olha, nós precisamos dos alimentos. Você não vive, né? Precisamos dos alimentos. Mas nós temos coisas mais profundas dentro de nós. Nós temos a vontade de felicidade. É mais um instinto. Nós queremos ser felizes. Queremos ser felizes nesse mundo. E aí, então, nós começamos a procurar. Tem gente que acha que se tiver bastante dinheiro, vai ser muito feliz, vai ser feliz. Depois, quando tem aquele dinheiro, quer ganhar mais, porque não encontrou lá a sua felicidade. E assim outras coisas também. Aonde que nós vamos encontrar a resposta para o nosso desejo de ser feliz? Qual o caminho, qual o jeito de viver a vida para nós sermos felizes? E Jesus vai dizer, é Ele. Jesus é o caminho e a vida. Jesus é uma pessoa, mas também é uma proposta de vida. Então Jesus diz, vocês têm de acreditar em mim. Nós acreditando em Jesus, nós vamos encontrar um jeito de viver. Então Jesus vai trazer para nós justamente essa resposta, aquilo que nós temos mais dentro de nós e que realmente é tão profundo, né? Todos nós queremos a felicidade. Felicidade é viver bem, comer bem, tudo isso sim, mas há coisas mais importantes, saber realmente viver, e é Jesus que ensina-nos a viver. Agora vocês vejam, diante desses textos que falam do pão da vida, Jesus que a resposta é o verdadeiro pão que responde aos anseios mais íntimos que temos dentro de nós. Vocês vejam agora a segunda leitura que é tirada da carta que São Paulo escreveu aos Efésios. São Paulo, ele vai dizer para os Efésios o seguinte, olha,
Não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. O que os pagãos faziam? Era viver a vida, né? Gozar a vida, comer bem, tudo isso. Isso era a vida. Mas isso não leva a nada, não leva a nada, né? A gente se ilude muito nessa vida, isso não leva a nada. Precisamos de alguma coisa que realmente seja mais consistente na nossa vida. E para isso, então, nós temos de ter uma visão melhor da vida. A nossa vida tem essa parte, tem, mas há coisas muito mais importantes, que são aquelas que estão dentro de nós, os nossos anseios, nossos desejos. E aí, então, ali São Paulo vai dizer, vocês, quanto a vós, não é assim que aprendestes de Cristo? E depois ele vai dizer, renunciando à vossa existência passada, que vieram pagãos, se tornaram cristãos, despojai-vos do homem velho, que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras, renovai o espírito e a mentalidade. Quer dizer que então a gente viver a nossa vida com tranquilidade, mas também responder aquilo que está dentro de nós. Quer dizer, a gente tem de ter um jeito de caminhar. É isso que São Paulo está dizendo para nós. Revestir o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Quer dizer, é viver isso. É viver isso. Viver assim, viver a nossa vida. Não precisamos fazer coisas como alguns santos fizeram, coisas extraordinárias. Não. É viver a nossa vida, de família, de trabalho, né? Com simplicidade, com força, mas é um caminho. Viver, colocar em tudo isso uma alma, um espírito, que dê à nossa vida um sentido. Esse sentido de resposta a coisas muito profundas que estão dentro de nós. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, veja que lição bonita que nós temos. Nós vamos continuar, no domingo que vem, essa leitura do capítulo 6. E aí, então, Jesus vai explicar para nós como a gente, acreditando, aceitando Ele na nossa vida, a gente vai encontrar de um modo especial. Ele vai falar da Eucaristia. Isso é o que nós vamos celebrar daqui a pouco, depois dessa conversa sobre a Bíblia e também depois as preces do credo, tudo isso. Então, vamos guardar para essa semana, eu proponho para vocês, não é? Vamos guardar para essa semana a primeira leitura, o povo que no deserto recebe o maná, que deu força para o povo chegar à terra prometida. O Salmo dizendo, isso eles foram contando para os filhos para os filhos deles, até chegar os tempos de Jesus. E depois o Evangelho, não é? Contando Jesus, conversando com o pessoal. Qual é o pão verdadeiro? A resposta que nós temos para a nossa vida é Jesus, crer em Jesus. E crer em Jesus vai fazer o quê? A gente ter uma vida nova. Nós temos homens novos, vocês mulheres novas, que têm realmente um sentido da vida. Para onde que nós vamos caminhando, por que nós estamos caminhando e como nós devemos caminhar.